Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 8 de novembro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel, uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Ouvintes da TV Abel e da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Caridade Sempre. E Joana de Ângeles nos diz: enquanto vigoravam conceitos religiosos procedentes das mais diversas escolas de fé, os excelsos benfeitores da humanidade, através de Allan Kardec, foram concludentes. Fora da caridade não há salvação. Caridade não apenas como virtude teologal. Caridade não somente como diretriz religiosa. Caridade não implícita como condicionamento de fé. Caridade pura e simplesmente como norma de comportamento. A diretriz lapidar, por isso mesmo, é a síntese de toda a vida de Jesus em Atos, através da exaltação do amor no seu sentido mais eloquente, consoante ele mesmo o exemplificou. Quando Hilel, o Velho, o nobre doutor judeu do século I a.C., foi interrogado por um jovem discípulo que lhe solicitou ensinasse toda a Bíblia durante o tempo em que ele se pudesse manter de pé, num só pé. Teria respondido o sábio: amai. Surpreendido ante a resposta sintética e inesperada, voltou a inquirir o moço: bastará só isso? E o restante? Ao que concluiu o pensador: o restante do que se encontra na Bíblia é a explicação disso, o amor. Parafraseando o inolvidável mestre israelita, poderíamos também afirmar que todas as lições do amor e da sabedoria, a se fixarem soberanas em o Evangelho segundo o Espiritismo, podem sintetizar-se na caridade. Caridade antes da aflição do companheiro de rumo. Caridade durante o sofrimento do coração ao lado. Caridade depois de passada a tribulação de quem segue conosco. Caridade em pensamentos, em palavras e atos. Caridade silenciosa, atuante, que desculpa e ajuda. Caridade compreensiva, renovadora, que perdoa e esclarece. Caridade sempre. Há, no entanto, dentre as muitas conotações de referência à caridade, migalhas de dever que deixamos desperdiçar em múltiplas oportunidades descuidados. Anotemos algumas. Gratidão aos combalidos genitores nos dias sacrificiais da senectude. Dever e caridade efetiva. Esquecimento da ingratidão dos filhos invigilantes, tragados pela voragem da insensatez. Dever e caridade de assistência continuada. Serviços desinteressados ao nubente calceta, que procura distanciar-se dos elevados compromissos conjugais. Dever e caridade preventiva. Salários dignos aos servidores domésticos e conversações edificantes com eles para que se libertem da engrenagem da ignorância e da rebeldia. Dever e caridade fraternal. Cordialidade com vizinhos e colegas de trabalho, mesmo difíceis ou irresponsáveis. Dever e caridade da tolerância. Generosa paciência com parentes da consanguinidade, enfermos e impertinentes. Dever e caridade familiar.
oração pelos perseguidores encarnados e desencarnados como hábito de higienização psíquica, dever e caridade espiritual. Pão, medicamento e agasalho àquele que sente necessidade de socorro material, mas oportunidade de trabalhar, dever e caridade libertadora da miséria. Não te detenhas em conflitos desnecessários, mas, sobretudo, não te esqueças da beneficência e fixa-te na caridade de Jesus para conosco. Caridade sempre nova, sempre atual, sem exigências, e deixa-te clarear interiormente por essa estrela refulgente que, brilhando, vem conduzindo o homem a Deus. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, pessoal. Vamos nós para mais um estudo de doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, onde estudaremos nessa oportunidade as questões 886 a 892. Caridade e amor ao próximo e amor filial, que o nosso codificador Kardec submeteu as questões ao plano espiritual e, como sempre, vieram todos os esclarecimentos que necessitamos. E, em cima desses esclarecimentos, nós faremos o nosso estudo para a nossa melhor consideração, para nosso melhor aprendizado, e que todos nós possamos, ao final desse estudo, estarmos melhores e mais comprometidos com esse sistema de felicidade ensinada pelo Mestre Jesus. Vamos inicialmente fazer uma pequena leitura que certamente nos ajudará nesse nosso estudo. E aqui nos diz: o mundo nos oferece muitos caminhos e atalhos perigosos, porque são vias onde a felicidade se insinua no começo, mas não se apresenta no fim da jornada. São caminhos fáceis, pois basta a satisfação do nosso orgulho e egoísmo, em detrimento da felicidade dos outros. Mas a facilidade de caminhar nesta estrada se contrasta com o sofrimento que nos causará ao longo do percurso. O guia Jesus, no entanto, nos fala da estrada do amor, que leva à felicidade. É uma estrada mais difícil, pois muitas vezes o amor implica renúncias e sacrifícios. Atitudes que hoje estão fora de moda, porque todo mundo quer ser feliz a qualquer preço, mesmo que este preço seja a desgraça do próximo. Esta estrada pede que se ande com humildade, porque o orgulho impede a presença do amor. É a estrada que exalta o perdão no lugar da vingança, que cultua a paz em prejuízo da guerra. É o caminho onde ninguém é feliz sozinho. Pois a suprema felicidade é ser feliz com gente também feliz ao seu lado. Do livro Sempre Melhor, do escritor José Carlos de Luca. E o estudo de hoje nos remete, a várias reflexões. É a parte terceira do Livro dos Espíritos, que nos fala da lei de justiça, de amor e de caridade. Não por acaso ela vem após todas as anteriores, fechando esse estudo e nos fazendo refletir a respeito da importância de todos os outros, uma vez que eles remetem, finalmente, a essa lei de justiça, de amor e caridade.
como já devemos ter estudado, né? Mas as leis morais são classificadas, né, da lei divina ou natural, da lei de adoração, da lei do trabalho, da lei de reprodução, da lei de conservação, da lei de destruição. Temos no capítulo 7 da lei de sociedade, no capítulo 8 da lei do progresso, importantíssimo também, né? Depois da lei de igualdade, seguindo mais adiante da lei de liberdade, e chegamos à lei de justiça, amor e caridade. E o fechamento se dá, né, no capítulo 12, com a lei da perfeição moral. Mas, nessa nossa oportunidade de hoje, nós estudaremos a lei de justiça, amor e caridade, como dissemos, né? Nas questões 886 a 892, de O Livro dos Espíritos. E Jesus, nosso mestre e guia, sempre deu maior ênfase, né? E ele começa através do resumo do Decálogo, né? Primeiramente, a gente sabe que vieram os 10 mandamentos, que nos fala sempre das nossas obrigações morais. Depois vem o Cristo, né? Nos resumir essas leis e nos dizer que o mais importante é o amor a Deus acima de todas as coisas e o amor ao próximo como amamos a nós mesmos. E ainda facilita, acrescentando que basta que nós façamos aos outros aquilo que nós desejamos que os outros nos façam. E através das suas parábolas, muitos exemplos nos foram dados de todas as situações que necessitamos para progredir moralmente, né, nessa trilha, nesse caminho da felicidade que nós almejamos. Mas ele também nos disse, né, que muitas das coisas ensinadas naquela época ficariam sob um véu, que seria no futuro, viria um consolador, né, por ele prometido, para que a gente pudesse entender melhor, né, à medida que nós evoluíssemos um pouco mais, esse consolador viria. E nós sabemos, né, que veio aí a doutrina espírita justamente esclarecer esses pontos deixados intencionalmente naquela época, né, enquanto Cristo estava encarnado aqui na Terra. Ele continua entre nós, porém de forma espiritual, e veio o Espiritismo para justamente esclarecer aqueles pontos que ficaram obscuros. E entre eles, né, o mais importante, o Espiritismo não vem querendo ocupar qualquer posição de status, ao ponto que a interpretação da lei do Cristo, né, o Espiritismo traduz com o fora da caridade não há salvação, enquanto que sabemos que em outros segmentos religiosos costumam se dizer fora da igreja não há salvação. E aqueles que não vão à igreja, como é que ficam? Não serão salvos? Fora da verdade não há salvação. Mas que verdade, né? Depende do ponto de vista, né? Cada um de nós pode interpretar a verdade de certa forma. Sabemos que algumas são absolutas, mas outras, dependendo da forma que nós olhemos, a interpretação será outra. Então, nada mais esclarecedor e mais aglutinador, né, onde todos nós participaremos, que a interpretação trazida pela espiritualidade, que nos diz e convida: fora da caridade não há salvação.
Isso é universal, é para todos nós. Mas que caridade é essa? Né? Então, nós precisamos fazer uma reflexão um pouco mais profunda para chegarmos a um ponto de equilíbrio ou termos uma base mais sólida para seguirmos buscando essa evolução moral que todos nós desejamos. Em que se constitui caridade e amor ao próximo? Dar esmola a um pedinte, doar roupas usadas a quem não tem, ouvir ou dar conselhos a uma pessoa triste ou deprimida, ir visitar um doente que esteja hospitalizado ou recolhido em sua casa, visitar alguém que cometeu algum crime e está preso, seria isso? Visitar um orfanato ou visitar um asilo, doar sangue para um necessitado, distribuir sopa, sanduíches, kits higiênicos, águas, refresco a pessoas em estado de rua, como fazemos na Ronda do Pão do nosso Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, perdoar um insulto ou uma grosseria de alguém em desequilíbrio, um patrão, um parente, doar algumas horas de trabalho em trabalhos voluntários, seria isso ou mais algumas que podem nos ocorrer? A nossa consciência, a nossa interpretação, né, nos diz que tudo isso pode ser realmente considerado caridade, desde que haja amor. Nenhuma dessas atitudes ou qualquer outra que nós não tenhamos lembrado agora, não tenhamos citado, não será caridade verdadeiramente cristã se nela não estivermos empregando o amor. E esse amor, né, nós temos vários exemplos, né, que nos servem de luz, de guia para buscarmos desenvolver. Sabemos que ainda não temos a evolução moral de um desses espíritos que eu vou citar, mas quem disse que um dia não poderemos ter? Né? Vós sois deuses, disse Jesus. Então, não podemos esmorecer, não podemos descansar achando que está tudo bem. Não, nós temos condições, né, de pouco a pouco evoluir, fazer um pouquinho mais, desenvolver um pouquinho mais, aumentar o tamanho do nosso coração ou das nossas atitudes amorosas e caridosas, né? Temos quantos exemplos? Francisco Cândido Xavier, né? Lembrando de algumas passagens dele, como são citadas, né? Aquela que ele recebe de presente um relógio, né, de valor muito alto de uma das pessoas, tenta de toda forma não aceitar, mas a pessoa não insiste, né? Você não imagina o bem que você fez à minha vida, né, com a sua ajuda, e faz questão e acaba deixando lá, depositando lá o relógio, e ele fica com aquele relógio guardado, e em um outro momento, chega uma senhora que, reclamando muito, porque não consegue tomar os remédios que são receitados, não consegue fazer as coisas que são indicadas para a melhora da saúde dela. Aí ele pergunta: por que, minha filha? Por que você não conhece? Ah, porque eu não tenho relógio em casa. Pois olha aqui que a espiritualidade mandou para você. E entrega aquele relógio sem pensar duas vezes, né, e cogitar o valor, né, financeiro daquele bem que ele está doando. Uma outra história também comentada, né, que dos beneficiados, né, pelas tantas caridades
que o Chico Xavier fazia e faz, né? Insiste e traz até ele um Fusca, que era o carro da época, né? 0 km, e diz, ó, é para você. Ele, não, meu filho, eu não sei nem dirigir, né? Para que você vai deixar esse carro? Ele, não quero saber o que você vai fazer com ele. Toma aqui, tá aqui o documento, tá aqui a chave, o carro tá aí na porta e tchau. E largou o Fusca lá e foi-se embora. E seguidamente vem uma pessoa que ajudava muito, né, na colheita, na entrega das verduras, dos legumes, que para a sopa que era feita para tantas pessoas e eram distribuídas, né? E aí aquela pessoa, Chico, eu não sei como é que vai ser, porque tá difícil continuar o trabalho, porque a condução que eu tinha se deteriorou e eu não sei como é que vou fazer isso. Ele, olha aqui, ó, toma aqui esse carro. Não, e ele ainda faz uma promessa, essa pessoa, né? Se eu tivesse condições, eu ia o resto da minha vida fazer esse trabalho de trazer, né, de colher e trazer aqui, mas infelizmente eu estou vendo que não tem como. Ele, não seja por isso, toma aqui, ó, a chave do carro e você pode passar, pode continuar o seu trabalho, que é muito útil para muitas pessoas, meu filho. Então, chega a dar um arrepio na nossa alma, né, quando a gente vê histórias verdadeiras como essa, como tem também aquela de Madre Teresa de Calcutá, né, que sai pela feira pedindo auxílio, né, aos feirantes para que ela possa fazer o alimento para os pobres dela, que ela dizia, que ela chamava, né? E quando chega para um desses feirantes e pede, por favor, me dê algo para os meus pobres, e essa pessoa vai e cospe na mão dela. Aí ela para por um momento e fala, muito obrigado, esse aqui é para mim, agora me dê. Desculpa. Me dê agora para os meus pobres. Imagina quanta luz, né? Esses espíritos, quanto amor, né? E o exemplo maior, né? Nosso mestre, meigo, amigo, Jesus Cristo, depois de fazer somente o bem para todos aqueles, todos nós, quem sabe, né? Que estávamos lá também naquela época, depois de ser, né? Receber muitas pancadas, sofrimentos, grosserias, humilhações, chega ao ponto de ser crucificado. E mesmo depois disso tudo, desse todo o sofrimento, ele se volta para os céus e pede ao Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem. É muita grandeza, né? Muita grandiosidade nesses espíritos, é muita luz. Então, exemplos não nos faltam, né? Além de outros, né, pequenos que a gente passam aí sem ser notados, e é esse o objetivo, esse é a verdadeira caridade, né, que Jesus nos indica, o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber, doar, né, no caso. Importantíssimo nós nos resguardarmos, né, do orgulho, do egoísmo, né, de não divulgarmos aquilo para que as pessoas pensem que nós somos bonzinhos, e aí nós teremos cultivado os tesouros da terra, se fizermos dessa forma, e não os dos céus, como Jesus nos indica, né? Mas tem muitas atitudes, muitas ações sendo feitas, né? A gente sabe que, infelizmente, as redes sociais, as TVs, né, infelizmente dão muita ênfase às coisas não muito boas, aos sensacionalismos, às violências, mas as ações no bem também têm sido feitas, né? A gente
Se tiver olhos de ver, nós verificaremos e, mais importante, podemos e devemos participar dessas ações, né? Não é só dinheiro, não, muitas pessoas não têm condição de dar dinheiro, mas você, eu e todos nós temos condição de alguma forma ajudar o próximo. E o interessante disso tudo, né? Muito interessante, que a gente pensa que estaremos fazendo algum benefício ao próximo, quando na verdade, de verdade, o maior beneficiados são aqueles que agem na seara do bem, em benefício do próximo. Não tenhamos dúvida disso, meus irmãos. Renato Russo escreveu na música Monte Castelo, né? Ainda que eu tivesse a língua dos anjos, que eu tivesse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Foi uma grande inspiração que ele teve, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, né? Que eu falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Então, como ele, tem muitas outras músicas que nos mostram, né? Que nos incentivam a verdadeira caridade, né? Tem do Nando Cordel, Paz pela Paz. Quando vocês puderem, busquem aí na internet a música Paz pela Paz, do Nando Cordel, e ouçam essa linda melodia que certamente ele foi muito inspirado, né, para escrever essa música, né? E ela nos diz, né, que a paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Então, convido os meus irmãos, as minhas irmãs a conhecerem essa música e se aprofundarem nela, porque é uma prece, na verdade, né? Essa música é uma prece. Bom, estudando o Livro dos Espíritos, eu acho que é muito importante que nós leiamos, né, as questões e as respostas da espiritualidade, né? Porque ali, na verdade, é que estão os nossos esclarecimentos maiores, né? Até aqui eu falei de coisas da minha impressão pessoal. Então agora nós vamos falar coisas baseadas, né, na codificação do Espiritismo, do nosso grande codificador Allan Kardec, né, que nos trouxe tantos esclarecimentos. Nós sabemos, né, que toda leitura, né, todos os livros espíritas trazem sempre muito conhecimento, mas é fundamental que a gente não abra mão, né, de fazer a leitura dos 5 livros, né, da codificação espírita, que é ali que está, ali onde está baseada, né, todas as instruções base da nossa doutrina espírita. Então vamos lá, da lei de justiça, de amor e de caridade, caridade e amor ao próximo. Questão 886. A pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Resposta: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E Kardec faz uma nota. Ele diz: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido destas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, abrange todas as relações em que nos achamos com nossos semelhantes,
sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou superiores. E por aí vai. Ele nos dizendo, né, as diversas formas de caridade. Ele termina dizendo: o homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. É a forma de fazer a caridade com amor está aqui ensinada. Questão 887. Jesus também disse: amai mesmo os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais e inimizades não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Certo, ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno e apaixonado. Não foi isso o que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes, é lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo deles se coloca, se procura tomar vingança. Tá aí, né? Mais um ensinamento importante para todos nós. 888. O que se deve pensar da esmola? E a resposta: condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente. Embrutece-te. Uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Quando atingirmos essa sociedade, não haverá mais necessidade, né, de ninguém pedir esmola. Que a gente possa evoluir para chegar mais rapidamente nela, né? Já estamos chegando no mundo de regeneração. Há aqueles que permanecerão, né, aqui pela terra, né? Aqueles renitentes no mal, a gente sabe que serão sugados para planetas de provas e expiação por mais algum tempo. 888A, a pergunta: dar-se-á reproveis a esmola? Tem alguma reprovação por dar esmola? E a resposta é não. O que merece reprovação não é a esmola, mas a maneira por que habitualmente é dada. O homem de bem, que compreende a caridade de acordo com Jesus, vai ao encontro do desgraçado, sem esperar que este lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre bondosa e benévola. Está tanto no ato como na maneira por que é praticada. Duplo valor tem um serviço prestado com delicadeza. Se o for com altivez, pode ser que a necessidade obrigue quem o recebe a aceitá-lo, mas o seu coração pouco se comoverá. Ele continua com mais algumas informações e lá no final nos diz: sede, pois, caridosos, praticando não só a caridade que vos faz dar friamente o óbolo que tirais do bolso, ao que vô-lo ousa pedir, mas a que vos leve ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes com os defeitos dos vossos semelhantes. Em vez de votar de desprezo à ignorância e ao vício, instrui os ignorantes e moralizai os viciados. Sede brandos e benevolentes para com tudo o que vos for inferior. Sede-o para com os seres mais ínfimos da criação e tereis obedecido à lei de Deus. São Vicente de Paulo deu essa resposta. Questão 889. Não há homens que se veem condenados a mendigar por sua culpa? E a resposta: sem dúvida. Mas se uma boa educação moral lhes houvera ensinado a praticar a lei de Deus,
não teriam caído nos excessos causadores de sua perdição. Disso, sobretudo, é que depende a melhoria do vosso planeta. Então, quando a nossa sociedade for melhor e nós conseguirmos instruir amorosamente a todos esses nossos irmãos, não vai haver mais necessidade disso. Ele até nos sugere aqui verificar a questão 707, que nós não vamos verificar, mas cada um de nós aí em casa podemos fazer isso. E aqui nós vamos para a segunda parte ainda desse estudo, que fala a respeito do amor materno e filial. Pergunta 890. Será uma virtude o amor materno ou um sentimento instintivo comum aos homens e aos animais? A resposta é uma e outra coisa. A natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessário se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então nós vemos realmente, que isso acontece entre os animaizinhos. Eles cuidam quando são recém-nascidos, mas depois cada um deles vão à vida, enquanto que nós, felizmente, em grande maioria pelo menos, cuidamos dos nossos rebentos até quando eles são meninos até com 40, 50 anos, 60 anos. Minha mãe até hoje, minha mãe completou 90 anos e ela ainda fala que eu sou um menino. Fico feliz com isso. 891. Estando na natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes? Nossa, se não fosse o nosso entendimento de que a vida não cessa, e essa não é a primeira, ficava difícil responder isso, não é verdade? Mas a espiritualidade responde. Às vezes, é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação, se aconteceu ter sido mau pai, ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, a fim de que sucumba na prova que buscou. Essa violação das leis da natureza, porém, não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Explicação bem clara para todos nós, não é verdade? E, finalmente, a última pergunta do estudo de hoje, de número 892. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não tem este desculpas para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto em caso contrário? E a resposta, não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Ademais, esses desgostos são a miúde a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Essa é a resposta. E nós vemos, minha gente, muito isso acontecer na atualidade. Os pais, sem colocar nenhum limite para os filhos, achando que isso é amor, e não é. Os filhos crescem sem nenhum limite, desrespeitando aos pais, desrespeitando aos outros, desrespeitando a sociedade, o direito alheio. E quando crescem, a gente até fala, nossa, como é que
pode ter acontecido isso? Pode, porque desde o início, né, nós somos seres de hábitos. Então, se no início nós formos repreendidos e até obrigados, sim, a não fazer o que é errado, muitos desses defeitos que a gente poderia adquirir, nós deixaremos de adquirir. Então, eu acho que, né, eu sou de uma época que usava-se um pouco mais de violência, infelizmente, mas com muito amor, né? As palmadinhas que eu tomei foram merecidas e acho que, né, às vezes desnecessárias em alguns casos, mas os pais de hoje são muito permissivos e acham que tudo pode, né? Então tem momentos que a gente precisa ser um pouco mais veemente, um pouco mais duro, penso eu, né? Sem necessitar da violência, mas não dando tudo aquilo que o filho deseja, porque nós somos espíritos em fase de perfeição, né? Eu não gosto de dizer espíritos imperfeitos porque fica definido. Nós somos imperfeitos. Não, nós estamos imperfeitos, né? Como sabemos, chegaremos um dia a sermos espíritos puros. Mas essa caminhada depende de cada um de nós. E os pais têm um compromisso e uma responsabilidade fundamental, né, na ajuda da criação dos filhos, desses espíritos, na verdade, né, que estão na atual encarnação, passando como filhos deles, mas na verdade sabemos que são espíritos, irmãos nossos, né? E nossos compromissos são muito grandes para com eles e para com todos nós, na verdade, né? Cada um de nós. Então era isso, minha gente, que a gente precisava refletir nessa oportunidade. Que o Mestre querido Jesus e Deus, nosso Pai, Mãe Santíssima Maria de Nazaré, abençoe a todos vocês, todos os seus familiares, todos os nossos amigos, mas que também abençoe a todos os nossos irmãos necessitados, onde quer que eles se encontrem. Até a próxima.